Então, você sai do ponto A e vai até o ponto B dessa forma. A gente entendeu o contexto? Entendeu? Então, agora a gente vai identificar quem são os atores, né? Ou quem são os usuários desse processo. Então, quando a gente fala de usuários, são as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo de desenvolvimento de software. Ou melhor, dentro desse processo do cliente. Quem que está ali dentro do processo? Então, nesse aplicativo, né, nessa plataforma lá da igreja, a gente identificou que existem os voluntários, que são as pessoas que cumprem as escalas, e existem os líderes, que são as pessoas que organizam as escalas. Então, com isso, a gente já identificou 2 atores, a gente já identificou 2 usuários. Uma coisa importante é que os atores eles podem ser sistemas também. Porque pode ser que a gente vai construir um software, né? Quando a gente fala de software, a gente fica pensando às vezes só em telas, só em sistemas que a gente consegue interagir com ele, ou só em aplicativos. Mas a gente pode construir APIs, a gente pode construir softwares que ficam apenas no servidor e a gente utiliza eles para consumir informações. Vou te dar um exemplo. Existem softwares que a gente utiliza apenas para consultar o CEP de um endereço. Isso é chamado de API, que a gente faz uma consulta nessa API, passando o CEP de um endereço, e essa API ela devolve para a gente a informação de logradouro, a informação do bairro, a informação da cidade e a informação do estado. Existem APIs também que a gente utiliza para fazer busca de dados de empresa. Então eu passo o CNPJ de uma empresa e ela me retorna todos os dados daquela empresa, razão social, nome fantasia, quem são os sócios, endereço, telefone, e-mail, enfim, todos os dados ali que eu preciso saber da empresa. Então isso é um tipo de software. E esse software ele não tem interface gráfica, ele não tem uma área visual onde eu entro e consigo visualizar as informações. Aí eu preciso desenvolver um front-end, uma parte minha, que vou consumir esse software. Então, pode ser que o software que você vai desenvolver seja para esse fim, né? Seja nesse fundamento. Então, o usuário aqui, na verdade, o ator, ele vai ser os clientes que vão consumir a API. Não são pessoas, são outros sistemas. Questione as atribuições de cada ator. Entenda o que cada ator vai fazer. Dentro desse software que eu comentei, que a gente está desenvolvendo de controle de escalas, os atores são 2. A gente tem os voluntários e a gente tem os líderes. Por que é importante a gente entender as atribuições de cada um? Porque a gente entendeu o seguinte: os voluntários, eles não podem alterar a escala, eles não podem mexer em nada dos eventos que tem na igreja, eles não podem fazer nenhum tipo de alteração. Eles só podem visualizar quais são os dias de escala deles e, no máximo, que é uma funcionalidade que pode ser implementada em uma segunda versão, eles podem confirmar o dia de escala. Então, vai chegar a escala para ele do mês, ele vai olhar e falar, tô de acordo. Ele vai clicar no botão e dar um OK, que ele confirmou que aquela escala para ele está tudo certo. E os líderes são responsáveis por cadastrar os eventos, são responsáveis por cadastrar os voluntários, são responsáveis por cadastrar a escala. Então, a gente tem funções diferentes. É importante que a gente entenda dessas atribuições para que a gente consiga desenvolver as funcionalidades, que a gente nem chegou nelas ainda, da forma correta. Então pergunte aos atores, se possível, quais as dificuldades ou obstáculos que eles enfrentam. Esse ponto aqui é um ponto interessante porque quando a gente vai desenvolver um sistema para uma empresa, normalmente existem as pessoas que pagam pelo sistema, que é os que a gente chama de stakeholders, que são os donos do projeto ali, que são as pessoas responsáveis pelo projeto, e existem os usuários. Se você chegar para um stakeholder, que é o dono da empresa, e perguntar quais dificuldades ou obstáculos ele enfrenta, ele vai te falar de quais resultados ele espera que o software que você está criando atinja. Por quê? Ele visa o lucro. Obviamente, quem é dono de uma empresa visa
aumentar o faturamento, aumentar o lucro. E se você perguntar para o usuário, que é o cara que está lá na ponta, é o cara que vai usar a plataforma, que vai usar o seu sistema, ele já vai te falar outra coisa totalmente diferente. Ele vai falar que ele tem uma dificuldade ali com o processo de lançar um documento, um processo de fazer algum lançamento, talvez o que ele faz hoje é muito manual e aquilo acaba gastando muito tempo. Então, ele acaba passando para você uma visão diferente da visão do dono. Aqui vem um detalhe importante. Se você ouvir e desenvolver as funcionalidades com base no que o dono espera, você vai desagradar o funcionário, que é o usuário que realmente vai utilizar o sistema, e você não vai dar o resultado que o dono da empresa espera. Agora, se você ouvir as dificuldades que o usuário tem, resolver isso, colocar na mão do usuário uma ferramenta que vai ampliar o trabalho dele, vai acelerar a forma com que ele trabalha, com que ele faz hoje, você vai resolver o problema do usuário, tirar um obstáculo dele e vai dar o resultado que o dono da empresa espera, que é o resultado financeiro. Então, se você consegue automatizar uma funcionalidade, por exemplo, que é feita manual e leva horas para alguns minutos ou apenas um algoritmo fazer aquela checagem ali, aquela verificação e já devolver uma devolutiva para o cliente informando que aquele documento está inválido, alguma coisa assim, você consegue fazer isso de uma forma muito mais eficiente. Então, faça dessa forma que eu estou te falando. Ouve os problemas de quem vai usar o seu software. Não ouve o problema de quem espera o resultado. É bom ouvir os dois para você entender aonde você quer chegar, mas qual o problema que você vai resolver.